Olá, olá, gente querida! Boa noite, graça e paz. No ar, a partir de agora, o programa Falando de Cristo, aqui na Rádio WF Evangelismo Digital. Como sempre, eu de cá e você de lá. Em minhas mãos, a velha companheira Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor. Luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Hoje transmitindo através do aplicativo mais querido do Brasil, Rádio WF Web Evangelismo Digital. Muito obrigado a você que tem o nosso aplicativo. Olha, se você ainda não tem o aplicativo, baixe aí no Play Store do seu telefone. É fácil, né? É muito fácil. Só digitar Rádio WF, aparece o símbolo e você vai acompanhar toda a nossa programação. Quero cumprimentar os amigos que estão acompanhando também através do site radiowf.net. No site tem o player para você ouvir a rádio WF, né? Sem baixar o aplicativo, e também sem abaixar o aplicativo você tem acesso à TV Novo Tempo ao vivo ou os programas gravados da TV Novo Tempo. Lá no site tá assim, ó, assista aqui a TV Novo Tempo ao vivo, você clica, é um link que direciona você direto para a TV Novo Tempo e toda a sua programação. Já quero mandar um abraço a toda a equipe da TV Novo Tempo, rádio, TV, música. Muito obrigado a vocês. A gente não está utilizando mais dessa ferramenta aí, porque nós já havíamos avisado a vocês, a gente está avançando também para o YouTube, né? O programa é feito ao vivo aqui no Facebook e depois a gente posta ele. Amanhã esse programa já estará no YouTube. Então, essa questão toda de direitos autorais, então a gente não está reproduzindo aí nem música, nem fundo musical, deixando bem dinâmico mesmo, né? Pra gente não ter mais aí aquelas intervenções. A gente tem aí mais de 3 anos, portanto são muitos, né? São centenas de vídeos aqui no Facebook. Todo dia chega aí 2 notificações, pelo menos no YouTube, a respeito de algum direito autoral. E aí, né, a nossa audiência diminuiu muito, a gente ficou muito aí limitado aí ao nosso alcance das pessoas. Mas tudo bem, a gente prossegue aqui com a graça de Deus, com a força do nosso Pai. A gente se entristece, mas a gente não desanima. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Por isso, sempre pedimos ajuda ao Espírito Santo. E é você que está aí do outro lado agora, que eu quero abraçar também aqui, vocês que nos acompanham na fanpage aqui da Rádio WF no Facebook. Já passamos de 4.800 amigos inscritos aqui. Tá faltando você. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Já já a gente vai chegar aí a 5.000 amigos aqui no Facebook, página da Rádio WF. E eu quero convocar vocês aí a nos ajudar também, né? Lá no YouTube, canal Falando de Cristo na Estrada. Tá aí, ó. Olha só que bonito ficou aí, né? A nossa logo, Falando de Cristo na Estrada. Já publiquei um vídeo hoje, né? Aliás, foram publicados 3 vídeos hoje. Um na playlist Falando de Cristo na Igreja, uma pregação, sermão, que é lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jatobá 2. Um vídeo que eu gravei em Presidente Médici, no Falando de Cristo da Estrada, e o programa que nós fizemos aqui na terça-feira, né? Na terça-feira já está aí no YouTube também, aí no Falando de Cristo, o programa Falando de Cristo. São 3 playlists. E eu quero convocar você, não é nem convidar, né? Eu quero convocar você, nos ajude aí, siga o canal Falando de Cristo no YouTube, assista lá, dá o seu like, faça o seu comentário, indique para as outras pessoas também. Nós precisamos crescer na pregação do Evangelho e eu conto com vocês. Queridos, que tal compartilhar a partir de agora? Compartilha aí, porque você sabe, quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Quero cumprimentar a dona Vilma, minha esposa querida, boa noite. Ela já está compartilhando, ela mantém vivo aqui a nossa página Rádio WF aqui no Facebook, postando todos os dias lindas mensagens. A lição maravilhosa, a promessa, a aliança eterna de Deus está aqui e está aqui também, né? Ela posta todos os dias aqui na fanpage e você pode acompanhar, você não perde nada. Quero agradecer a Nortetel Rolinet. Através da Nortetel Rolinet a gente chega aí até vocês com essa internet de excelente qualidade. O meu abraço hoje vai lá para Castanheiras, Mercado
Pegue Pague, atacado Pegue Pague em Castanheiras, obrigado por confiar no nosso trabalho. E também a Casa Mirante Materiais de Construção, lá de Mirante da Serra, obrigado por confiar aí em nosso trabalho. Aqui, Rio de Moura, meu abraço hoje vai novamente para o Mercado Rigonato, nosso parceiro de sempre, né? E um abraço para os meus filhos aí da Chavicel Celulares. Precisando aí de chave, qualquer que seja ela, qualquer problema com chave de carro, moto, casa, cadeado, fale com a gente. Chavicel, problema no telefone celular, né? Desde acessórios ou conserto, fale com a Chavicel. Vou deixar o telefone aqui, 984258053. Obrigado a Canopus Motos, concessionária Honda de Rolim de Moura. Um abraço aí a todos vocês, obrigado ao Trento Materiais para Construção. A nossa maior obra é ter você como cliente, faço parte dessa família. Um abraço hoje pro seu Roberto, tá de aniversário. Ê, patrão, um abraço pro senhor aí, né? Seu Roberto está de aniversário hoje, toda a família Trento Materiais para Construção comemorando. Quero agradecer a Relojoaria e Ótica Safira, a joia que brilha na cidade, o nosso patrocinador oficial, Jaime, Dona Margarete, que Deus abençoe vocês. E pratique esporte com a Academia Pequeno Dragão de Karatê, Chihan Silvio Roberto. Quero cumprimentar aqui alguns amigos para a gente orar e começar em definitivo aqui o nosso programa. Boa noite, Neander Stork. Ó, Neander, a igreja já voltou, tá? Vamos colocar você na escala para pregar a palavra de Deus, viu? Boa noite, Maria Antônia. Boa noite, minha amiga Silvana Frata. Olha, tem aí os netinhos maravilhosos, né? Depois que a gente avô e vó, né, Silvana? A gente fica meio bobo, né? A Vilma aqui, eu aqui, a Silvana ali, né? E olha que nós somos jovens, né? A Silvana é muito jovem ainda, sempre tá lá. Um abraço aí pra você e pra toda a sua família. Dona Maria de Jesus, ela acorda a gente todas as manhãs, né, com uma palavra amiga, de conforto, com a reflexão. Obrigado por estar orando por nós aí no Nordeste. Fala qual é a sua cidade pra mim, Maria. Maria de Jesus, que Deus abençoe vocês aí. Boa noite, Marta Raquel. Boa noite, Jéssica Pessoa. Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. Vamos compartilhar então, para ir bem longe a palavra de Deus. E aí vamos começar aqui, hoje, continuando esse tema sobre a descendência de Abraão. Então nós já fizemos lá na introdução, falamos de Abraão, falamos de todas as alianças, entre elas a aliança de Abraão. E esta é a quarta lição que nós estamos tratando do tema aí, dessa aliança que Deus fez com Abraão, com a sua descendência, né? E falamos aqui já sobre os escolhidos entre todos os povos, falamos que Israel ficou ali num lugar bem privilegiado, né? Entre 3 continentes, encravado ali no coração, para que pudesse atrair, com as bênçãos que recebia de Deus, atrair também as outras nações. Todas as nações são de Deus e Deus escolhe Israel, não porque Israel tinha mérito próprio, né? Mas por amor, Deus agora escolhe Israel, abençoa Israel para que Israel pudesse atrair as outras nações a esse Deus maravilhoso, Criador e Redentor. Já falamos aqui também o acordo sobre a terra de Gênesis capítulo 35, verso 12, né? E hoje nós vamos falar, portanto, sobre Israel e a aliança. Bom, tenho defendido aqui que nós temos aí uma aliança eterna, um fio de sangue percorre toda a história bíblica de Gênesis. Lá no Jardim do Éden já teve ali o sacrifício animal, né? Após o homem ter pecado. Antes tudo era perfeito, não tinha essa necessidade, né? Não tinha a necessidade, mas o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, João escreve lá em Apocalipse, nos revela que esse plano de salvação já tinha sido elaborado. O homem tinha liberdade, ele podia escolher pecar ou não. Se ele pecasse, o plano já tinha sido feito pelo próprio Deus. Por Jesus, Espírito Santo, a Trindade já entraria em ação. E assim que o homem pecou, desobedecendo a Deus e confiando mais em Satanás, Eva comendo do fruto da árvore que não era para comer e dando ao seu marido, e ele também comendo, eles começam ali a se afastar de Deus, mas Deus toma a iniciativa. Isso é graça. É Deus que vai atrás do casal, né? E quando Deus encontra o casal, e o casal fica assustado, fala, não, a gente estava nu, né? Mas o Senhor tinha falado que a gente morreria, então nós estamos fugindo. E Deus fala, não, fica tranquilo. Deus já vai providenciar ali, tirar a folha da figueira, né? E agora eles são cobertos
como se fosse a veste de Cristo ali representada pela pele do cordeiro, e há um derramamento de sangue. E você percebe que os filhos de Adão e Eva já começam esse sacrifício. Há um pedido de Deus já, né? E vai percorrendo toda a história bíblica. E esse sistema, né, vai ser aperfeiçoado na aliança que nós vamos estar estudando a partir de, provavelmente, sexta-feira ou segunda-feira, na aliança sinaítica, a aliança que Deus faz com Moisés. Ali há instruções melhores sobre esse sacrifício, sobre esse ritual, que só vai terminar com a morte de Jesus Cristo, onde o véu do templo é rasgado de cima para baixo. Não precisa ter mais o derramamento de sangue agora do animal, porque o verdadeiro cordeiro, onde todos aqueles outros, né, aqueles pequenos animais, entre outros animais que foram mortos, já prefigurava a imagem desse Cristo redentor e salvador. E agora também não precisava mais levar o sacrifício para o sacerdote. Por quê? Porque Cristo, ele é o sacerdote também. Ele é o cordeiro, ele é o sacerdote e ele é também o sumo sacerdote. Por isso, irmãos, nós temos aí, né, toda a chance de ser salvo. Só não vai ser salvo quem realmente não quiser, quem for rebelde e rejeitar aí o tempo todo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos atrai. Se você está assistindo o programa hoje ou em qualquer outro momento, né, seja aqui na fanpage da Rádio WF Evangelismo Digital, seja no canal Falando de Cristo na Estrada, qualquer que seja aí o meio, né, através da rádio, estamos transmitindo também pela rádio web, né? Você está sendo atraído pelo Espírito Santo. Daí passar a orar, passar a estudar a Bíblia, né, é dizer que você não está rejeitando o Espírito Santo, mas quem tomou atitude sempre foi Deus. Lá no Jardim do Éden foi Deus, com Noé foi Deus, com Abraão foi Deus, com Moisés, né? Com Moisés também foi Deus. Com Davi, ele manda o profeta ir lá conversar com Davi, né? Sempre foi Deus, sempre foi Deus. Amém por isso. Vamos orar então, irmãos? Vamos falar com Deus agora, né? Para que o Espírito Santo nos ajude a entender a lição de hoje. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos porque o Senhor nos dá uma oportunidade de estudar a sua palavra. Que o Santo Espírito nos capacite, que abra o nosso coração ao entendimento e ajude-nos a praticar. Seja com cada família aqui representada, cada pedido de oração, cada agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Como sempre, minha água já está aqui, a minha lição, né? A minha Bíblia já estão aqui. Estou muito à vontade em casa, graças a Deus. Semana que vem, provavelmente, eu farei o programa lá de Alvorada do Oeste. Eu quero fazer algumas filmagens para o canal Falando de Cristo da Estrada lá. E vou lá para Mirante da Serra. É uma cidadezinha pequena, eu fiz lá 2 gravações, né? Que vocês acompanharam. E mais outras 2 na van. Tudo feito lá em Mirante da Serra e Nova União. Nova União é um lugar pequenininho, mas as maiores igrejas da região e mais bonitas eu vi lá em Nova União. Dessa vez não vai ser possível, nosso tempo lá vai ser pequeno, mas eu quero uma hora gravar para vocês as igrejas. Lá tem uma igreja Assembleia de Deus que é uma maravilha, é linda demais, né? A Vilma teve a oportunidade de ir lá comigo, cada igreja linda, linda, linda. A igreja cristã do Brasil, a igreja batista, né? Muito bonita lá, a igreja católica, olha, eu vou falar uma coisa, se você tiver a oportunidade de ir em Nova União, ali perto de Miranda da Serra, dá uma olhada nas igrejas, cidade pequena de igreja grande, destaque ali para a igreja Assembleia de Deus, tem uma cúpula, realmente um trabalho muito bonito lá, parabéns, viu? Parabéns, vocês estão cuidando aí das coisas de Deus. A minha igreja, né, Adventista do Sétimo Dia, lá também é uma igreja muito grande, né? Muito grande. Fico muito feliz, um abraço aí para o pastor William, um abraço, meu irmão. Quero cumprimentar aqui a Clarice Dias, o Bruno Gonçalves, quero cumprimentar também a Tereza, tudo bem, Tereza? A Tereza é lá de São Francisco do Guaporé. Mês que vem nós vamos estar passando por aí, que a gente vai trabalhar lá em Costa Marques, Tereza. Quero cumprimentar o Bruno Gonçalves, o José Renato, boa noite, sejam bem-vindos. Irmãos, já compartilharam aí? Leonice Silva, ela é lá de Porteiras, lá do Ceará. Eita, tá longe, hein, Leonice? Um abraço pra vocês aí no Ceará, que maravilha. Temos 2 nordestinos pelo menos aí, né? Já compartilharam o programa? Então, irmãos, a gente vem defendendo essa ideia de uma única aliança e as outras são desdobramentos.
E aí, vá se preparando aí o coração, porque nós já estamos postando aí a lição número 7. E a lição número 7, ela fala da aliança mosaica, né? Ou aliança sinaítica, que seria o mais certo, né? Onde tem ali, pelo menos, algumas questões que muitas pessoas têm dúvidas se a aliança que Deus fez, a aliança do Sinai, a aliança mosaica, se ela é uma aliança da graça, como a aliança abraâmica, ou se ela é uma outra aliança onde a salvação é pelas obras, pela lei, pela obediência. Eu já preguei isso daqui, ó, nesse programa. Se você entrar aí, você vai perceber, né? E eu preguei a semana passada, sábado, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jatobá 2. Postei hoje. Entra aí no canal, né? Falando de Cristo na Estrada e assista esse sermão que vocês vão ficar assim, uau, que coisa, hein? Que coisa. Vamos falar da Israel e aliança, né? Mas dentro do tema ainda de Abraão, tá? Nós estamos falando aqui sobre Abraão, né? Então não tem nenhuma novidade aqui. É Abraão que nós estamos falando, né? E lembra, gente, que Israel, né, é descendência de Abraão, tá? Descendência de Abraão. Quando a gente fala aí de Israel, descendência de Abraão, tá? Bom, deixa eu achar aqui a lição que eu quero passar para vocês. Eu abro aqui sempre numa tela para ficar realmente mais fácil, né, para que eu possa estar lendo, né? Para que eu possa fazer a leitura. Bom, então nós vamos tratar hoje desse tema, Israel e a aliança. Para quem estudou, foi um tema apresentado no dia 4 de maio, uma terça-feira. Como eu falei, nós estamos aí atrasados alguns programas, né? Mas já, semana que vem, se Deus quiser, a gente já recupera esse terreno aí e a gente começa a andar junto. Tá com a sua Bíblia na mão? Vamos ler Jeremias capítulo 11, verso 8, né? Jeremias 11, verso 8 diz assim: mas eles não quiseram ouvir nem atenderam, ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Irmãos, é interessante que vocês assistam o programa anterior, né, os outros, principalmente o programa da terça-feira, para que vocês possam entender aqui, só um minutinho. Perdão, para que vocês possam entender o que Jeremias está escrevendo aqui, tá? Quando você, por exemplo, abre lá a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, né? Deuteronômio, capítulo 1, verso 8, né? Você, então, percebe que nesta relação de aliança, nessa relação pessoal, tinha também uma parte a ser cumprida pelo povo de Israel, né? Eles receberiam a benção para abençoar outras pessoas, né? E agora, eles não... Lembra que eu falei do relógio, né? Que havia parado às 8h45? E todo mundo se atrasou naquele dia porque passavam pela a relojoaria e viu o relógio parado às 8h45? E achavam que tinha mais tempo e pararam? Pois é. Acontece que com Israel... mais ou menos isso. Deus colocou eles num lugar privilegiado, Deus encheu eles, né, de bênção e tal, mas eles ficaram parados ali, encravados e não andaram com Deus. Viraram as costas para Deus. Crônicas. Leiam 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai acompanhar ali os reis, né? E você vai ver aqueles que andaram com Deus, aqueles que viraram as costas para Deus. E aí você começa a perceber a consequência. E agora Jeremias vem explicar o que aconteceu. Mas eles não quiseram ouvir, eles não atenderam a Deus, está falando Jeremias. E ele vai falar, ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Irmãos, parece que nós estamos falando para nós, né? Para a nossa geração. E aí Deus fala, por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança. Lembra que a aliança tem as bênçãos, mas também a maldição. Muitos só falam da parte boa, só falam da parte da bênção da aliança, mas não pregam também essa parte da maldição da aliança. E aqui Deus fala, por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Eles não cumpriram. Então, quando nós examinamos esse texto, irmãos,
o Senhor havia dito que traria sobre eles todas as ameaças desta aliança. Veja que ele estava se referindo a algo ruim, não era bom. Embora costumemos pensar na aliança como algo que nos oferece apenas o que é bom, existe outro lado também. E eu não lembro de ver, né, de ter alguém pregando sobre isso, né? A não ser eu e alguns pastores ali na TV Novo Tempo, né, pregando sobre isso. Então o que Deus está falando aqui para a nação de Israel é algo ruim. Esse princípio foi visto em Noé, por exemplo, né? Noé obedeceu. Então Noé obedeceu. Sim, Noé, Deus acha graça em Noé. Noé já caminhava com Deus. No meio de uma multidão toda corrompida, Deus olha para Noé e fala: eu achei graça diante de ti, Noé. Não, eu vou salvar você e vou salvar a sua família. Era só isso? Não. Para isso ele teve que construir a arca, entrar dentro da arca, todo aquele ritual, né, toda aquela história que vocês conhecem muito bem. Então esse princípio foi visto em Noé. Deus ofereceu a Noé algo maravilhoso. Isto é, Deus ofereceu a Noé a possibilidade de ser preservado da destruição. Mas Noé teve que obedecer a fim de receber as bênçãos da graça de Deus. Caso contrário, ele teria lugar do outro lado da aliança. Ele iria receber também a maldição da aliança. Só que tem muitos pregando que agora, na aliança da graça inaugurada com Jesus, não tem mais essa maldição da aliança. Fala assim, não, mas essas maldições, ela caiu sobre Cristo. Então, estude mais no Novo Testamento. Veja as cartas. Leia Apocalipse ou abra a janela e olhe para fora. Liga a TV ou rádio e veja as notícias. O autor ele pede para a gente fazer uma comparação. Ele diz, compare o texto, né, que nós acabamos de ler, aqui em Jeremias 11:8, com o que Deus escreveu lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. Lá em Gênesis 6, 5, ele diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esse texto está tratando aí do mundo antediluviano. Agora, qual é o paralelo? É importante controlar os pensamentos? Então, a resposta é, né, antes da crise, a maldade foi intensificada. Irmãos, e às vezes eu fico olhando esses textos, estou falando de um texto antediluviano, né? Estou falando de Jeremias, na época de Jeremias, olha quantos anos nos separa de Jeremias. Quantos anos nos separa dessa passagem aqui antediluviana. Então, antes da crise, a maldade foi intensificada. E hoje, a gente ainda está, né, chorando ainda. O irmão lá de Santa Catarina, essa semana, pedindo oração por aquele caso que aconteceu daquele jovem, né? Que perde totalmente a consciência do que é ser humano, né? E fere aquelas crianças de morte, aquelas protetoras de morte. A Vilma hoje estávamos conversando e ela falava, né, de uma outra mulher que espancou uma criança até morrer. E a pessoa que estava na sala ouviu, achou que era na vizinhança. Quando foi lá, a criança estava coberta ali, né, com um pano, né, mas já sem vida. Aliás, basta entrar na internet ou procurar qualquer tipo de notícia e você vai ver aí que maldade em cima de maldade. Então, antes da crise, a maldade foi intensificada. Muito bem. Agora, nós estamos vivendo um tempo de maldade intensificada, sim ou não? E, irmãos, eu tenho falado ultimamente, se prepare, tá? Se prepare. A gente não vê algo muito bom diante dos nossos olhos para o futuro. A única coisa boa que está diante de nós para o futuro é a volta de Jesus. Ele virá para dar fim a toda essa injustiça. E aí a pergunta de que lado você estará. Olhe para o povo de Israel e olhe o que eles colheram como consequência. Nós não precisamos disso, porque nós já temos exemplos. Nós não somos malucos de cometer os erros que Israel cometeu. Infelizmente, a história de Israel foi, em grande parte, um padrão repetido de apostasia, seguido ali por juízos divinos. Eles se apostavam, vinha o juízo. Depois eles arrependiam, havia o arrependimento, e aí entrava em um período ali de obediência. Ficavam oscilando o tempo todo.
Apenas por um curto período no governo de Davi e Salomão foi controlada toda a extensão do território prometido. Somente naquela época ali, né? Então observe esses textos de Jeremias sobre a apostasia de Israel. Vou ler alguns com vocês. Tá? Jeremias capítulo 3, o verso 1 e depois o verso 20 para fechar. Ele diz assim: se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Aí ele vai dar resposta. Ora, e aí olha como ele vai chamar, olha no que Israel está sendo comparada. Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim? Olha, Deus usando essa metáfora, né, pesada contra Israel. Você, Israel, se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim? Diz o Senhor. Aí ele vai dizer, né? Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Chegou um ponto que não deu mais, né? Esse relacionamento agora havia rompido, não que Deus quisesse. Deus não traiu Israel, mas foi Israel que traiu a Deus. Apostasia, adoração a outros deuses. Isso traz à mente algo mencionado anteriormente, né? A aliança que Deus deseja conosco não é apenas um insensível acordo legal feito entre empresários que buscam o melhor negócio, estudamos em outra lição, mas Deus busca com cada um de nós um compromisso tão sério e sagrado quanto o casamento. E por essa razão o Senhor usou essas imagens, são fortes, mas usadas por Deus. A apostasia de Israel não teve origem na desobediência. Anota isso daí. A apostasia de Deus, ela não teve origem na desobediência, mas na quebra do relacionamento com o Senhor. Uma ruptura que resultou na desobediência e que trouxe o castigo sobre eles. Lembre-se, Israel está posta aqui como exemplo para nós que vivemos e somos chamados e podemos nos considerar Israel espiritual. O que nos afasta primeiro de Deus, a origem não é primeiro a desobediência, mas é a quebra de relacionamento com o Senhor, uma ruptura. Se nosso relacionamento, e eu vou deixar essa pergunta para você meditar sobre ela, se nosso relacionamento com Deus está rompido, por que somos propensos ao pecado e à desobediência? Como ter um relacionamento profundo e amoroso com Deus? Pode deixar o seu comentário aí, tá? Apesar de tudo isso, irmãos, eu já toquei nesse assunto aqui, o que nos alegra e que deixa Deus também, os céus alegre, é que apesar de todos esses acontecimentos em relação a Israel, né, há um remanescente. Há um remanescente. O autor ele pergunta, apesar do repetido padrão de apostasia, juízos divinos e arrependimento de Israel, que esperança encontramos em Isaías, Miqueias e Sofonias? E aqui está o cerne para a gente aprender. E um cerne também para a gente aplicar nas nossas atitudes em relação aos membros das nossas igrejas, as igrejas que nós frequentamos, os membros da nossa sociedade, né? E eu quero ler com vocês, eu tenho certeza, quem deve dar resposta quando você está estudando a Bíblia é a própria Bíblia. Então, a pergunta é, apesar do repetido padrão de apostasia, juízos divinos, arrependimento de Israel, né? Depois se apostatava de novo, se afastava de Deus de novo, depois se arrependia, vinha o juízo de Deus, eles eram entregues ali na mão de outro reino, eles perdiam guerra, eles entravam em fome, vinha seca, e aí eles se arrependiam, Deus ia lá, mandava chuva, abençoava, expulsava o exército. Que coisa, não? Isso é exemplo para nós, né? Mas Isaías capítulo 4, verso 3, vem trazendo para a gente essa questão do remanescente. Sempre há um remanescente. Isaías 4, 3 diz, e será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém, será chamado santo,
todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Miqueias capítulo 4, versos 6 e 7 diz: naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Relatando aqui Israel e relatando aqui Judá, um remanescente que, né, teria dessa divisão de Israel, né, das 10 tribos por um lado e as outras 2 tribos por outro lado, né? Sofonias capítulo 32, verso 12 e 13 diz: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Irmãos, olha como isso é fantástico, né? Apesar de tudo, do que está acontecendo com Israel, Deus fala: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no meu nome. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentiras, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem o espante. Amém? Então, qual a resposta? Aqueles que ficassem em Jerusalém e Sião seriam chamados de santos. Deus cuidaria dos remanescentes. Embora o plano de Deus para com Israel tivesse se de alguma maneira deteriorado pela desobediência, né? Ele nunca foi completamente frustrado. Entre as ervas daninhas, algumas flores ainda cresceram. Isso é fantástico. Muitos profetas do Antigo Testamento falaram desse remanescente fiel, a quem Deus reuniria para si como um belo ramalhete. Oh, glória, né? O propósito de Deus, irmãos, em criar e preservar um remanescente fiel, era o mesmo que tinha sido para toda a nação de Israel. Usá-lo como seu instrumento divinamente designado para declarar entre as nações a sua glória, diz Isaías, capítulo 66, verso 19. Esse remanescente também não era para ficar ali, como eu falei, de bracinho cruzado, não. Deus, ele cria esse remanescente, ele preserva esse remanescente fiel. Para quê? Para usar esse remanescente como um instrumento divino, um instrumento designado para fazer para declarar entre as nações a glória de quem? A deles? Não, a glória de Deus. Dessa maneira, outros se uniriam aos fiéis para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, diz Zacarias 14:16. Portanto, por mais grave que a situação tivesse se tornado, Deus sempre teve alguns fiéis que, apesar da apostasia nas fileiras do povo escolhido de Deus, preservaram seu chamado e eleição. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Segunda Pedro 1:10 diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Em resumo, quaisquer que fossem as falhas da nação como um todo, ainda havia aqueles que tentavam cumprir da melhor maneira possível a sua parte na aliança. Dá uma olhada lá em 1 Reis, capítulo 19, né, do verso 14 a 18. Embora talvez tenham sofrido com sua nação como um todo, por exemplo, com o exílio babilônico, né, ficaram há 70 anos, a promessa final e suprema da aliança, a da vida eterna, será deles. Deles quem? Esse remanescente fiel de todas as épocas. Eu vou ler para vocês 1 Reis, capítulo 19, verso 14 em diante. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volta pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria.
Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Aí Deus fala para ele: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todo aquele cujas bocas não o beijaram. Amém. O profeta estava desesperado, né? Vocês conhecem muito bem a história dele. Agora ele volta, ele dá um recado para o rei, que Deus tinha mandado o recado, e agora a mulher do rei manda perseguir, manda matar ele foge, ele está escondido, e Deus vai lá e fala: não, fica tranquilo. Você falou que ficou só um? Só você? Não. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todo aquele cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. 1 Reis, capítulo 19, verso 14 a 18. Pergunta é: o que Jesus disse lá em João, capítulo 10, verso 27 e 28? Nós vamos ler agora. E aplique as suas palavras, bem como as promessas contidas ali, a apostasia no antigo Israel. E como essas palavras explicam a existência de um remanescente fiel. Agora, como eu falei, a gente vai para o Novo Testamento e temos João como testemunha, e João escreve aqui em João 10, 27 e 28, ele diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Resposta, né? Jesus disse que conhecia as suas ovelhas e que dava a vida por elas. Os fiéis do Senhor ouvem a sua voz e lhe obedecem. Em todas as épocas. Essa história de falar que o camarada é fiel, mas que não obedece ao Senhor, que não existe mais obrigação de guardar os mandamentos de Deus, porque nós estamos vivendo agora o novo mandamento, a nova aliança e tal. Isso não é bíblico, irmãos. Os fiéis do Senhor ouvem a voz do Senhor e obedecem a Deus. Obedece a Deus. Há alguns anos, isso aqui é para você pensar e deixar aí o seu comentário. Há alguns anos, um jovem abandonou completamente sua fé cristã, principalmente porque tinha sido desencorajada pelo pecado, apostasia e hipocrisia que via em sua igreja. Aquelas pessoas não eram realmente cristãs, disse ela, usando isso como desculpa para desistir de tudo. Com base nos princípios do estudo de hoje, por que a desculpa dessa moça é tão vazia? Pensa aí. Eu já passei por isso. E eu me arrependi amargamente da decisão errada que tomei há muitos anos atrás. E glória a Deus que ele não desistiu de mim. Né? E aqui estou para pregar do seu amor, porque eu sei que ele te ama também. E ele te oferta a mesma graça hoje. E aí, irmãos, a gente tem problema nas igrejas. Talvez você tenha na sua, mas não vamos olhar para isso, vamos olhar para Cristo. Nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Você é ovelha do rebanho de Jesus. Você vai ouvir a voz de Jesus. Reconheça a voz de Jesus. Obedeça a Jesus. Pronto. Você não vai ter problema. Já compartilhou o programa? Se você não compartilhou, só falta você compartilhar, tá? Compartilha aí aqui no Facebook, aqui no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube. Deixa aí o seu like, curta. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Siga o nosso canal no YouTube Falando de Cristo na Estrada. Indo para o final, eu quero cumprimentar aqui a Serene Baida, da Norte Terra Uninete, a Ana Santos, lá de Promissão, lá de São Paulo. Um abraço, Ana. Muito obrigado, dona Margarete Bump, como eu falei, da Relojoaria Ótica Safira, nossa patrocinadora oficial. Dona Beatriz Ien, que bom você aqui, minha querida. Um abraço pro Vitor também, que está assistindo, né? Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Falando de Cristo. Dona Tereza Prates, um abraço para vocês aí, viu? Cleide Lima, obrigado. Indo pro final, eu quero falar, então, eu falei agora de Israel e aliança, né?
E vocês perceberam que então Deus faz essa aliança com Israel. Jeremias vai dizer que quem quebrou essa aliança, esse contrato, quem traiu foi Israel, como uma mulher que trai o seu marido e depois pede para Deus, não, eu quero voltar, né? Bom, e ele aceita, né? O interessante é que Deus, ele aceita, ele vai mostrar isso lá em Oséias, né? Deus aceita, ele compra essa mulher rebelde de volta, né? Mas a consequência da decisão que ela tomou recai sobre ela. É isso que as pessoas precisam entender. Deus está de braços abertos, indo ao seu encontro o tempo todo. Aqueles que não resistem ao Espírito Santo, né? Ele entra em uma aliança com Deus. Nós chamamos de aliança da graça. Agora, aqueles que rejeitam o Espírito Santo, não é que Deus não quer salvar, Deus quer, mas ele não invade o seu espaço. Né? Você pode escolher pecar, mas não pode escolher o resultado do pecado, a consequência. E agora eu quero falar com você e comigo, porque nós somos filhos dessa promessa, nós somos descendência de Abraão pela fé. Então nós precisamos entender, e as pessoas falam, mas é besteira falar que nós estamos vivendo Israel espiritual. Sim, nós estamos vivendo Israel espiritual. E se pensarmos, nós estamos vivendo também Israel de sangue. Como assim? Ué, todos nós viemos da mesma linhagem, irmãos. Adão, Eva, a descendência de Sete, depois Sem, e vamos lá, né, Noé, e vem vindo de lá para cá, nós temos aí miscigenações, somos brasileiros, africanos, argentinos, uruguaios, paraguaios. O Brasil é tão grande, com tanta mistura, mas nós somos filhos de Deus, através de Adão e Eva, então nós viemos da mesma linhagem, né? Mas vamos nos focar para fechar o programa de hoje e fechar esse tema aqui, né, de Abraão, sobre Israel espiritual. Então, apesar das falhas de Israel, o Senhor não abandonou seu plano de criar um povo para servi-lo. Né? Mesmo que Israel pisou na bola, falhou, virou as costas para Deus, traiu a Deus, Deus continuou com o seu plano de ter um povo para servi-lo. E daqui a pouco você vai entender servir de que maneira. Então, no Antigo Testamento é retratada a expectativa de que o Senhor criaria um Israel espiritual, um corpo de fiéis. Judeus e gentios formariam esse corpo fiel, que continuaria evangelizando. Aí nós chegamos à igreja primitiva. Chegamos à igreja primitiva. Paulo escrevendo, né? Gálatas capítulo 3, verso 26 a 29. Abre a sua Bíblia aí, ou depois leia com atenção, né, Tereza? Tá aí, ó, Gálatas 3, 26 e 29 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Isso é forte, né? Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Jesus Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu acho que nós deveríamos escrever isso, amarrar no dedo da mão, porque tem muito crente que é batizado em Jesus e que esquece que ele foi revestido de Cristo. E aí eu falo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, às vezes a gente vê algumas manifestações, e eu não... Aliás, não, eu estou criticando mesmo, né? Mas é uma crítica construtiva para você refletir. Às vezes você vê algumas manifestações em algumas igrejas, e as pessoas se levantam e tal, e falam, ali está a manifestação do Espírito Santo, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Jesus, ela é uma pessoa cheia de Deus. Você vai lá para João, Jesus vai falar, né, que aqueles que obedecem, aqueles que guardam seus mandamentos, o Pai, que é Deus, e Jesus habitam nele através do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é revestida de Cristo, ela é revestida de Deus. E aí não há distinção. Homem, mulher, criança, negro, branco, preso, livre, né, de qualquer país. A qual promessa Paulo se refere aqui no verso 29? A promessa da vida eterna, a promessa da Canaã celestial. Essa promessa que Deus fez a Abraão e a sua descendência. Nós somos herdeiros segundo essa promessa que Deus fez a Abraão e a sua descendência. Que promessa? A promessa da vida eterna, a promessa da Canaã celestial. Por isso nós chamamos, né? Sempre falamos de Israel espiritual,
Porque nós temos a promessa da vida eterna e a Canaã celestial. Que elemento principal torna uma escolha ou uma pessoa herdeira dessas promessas? Talvez eu esteja falando para alguém agora, né, Tereza, né, Glória? Né, Ana? Que talvez... Mas como? Que elemento principal uma pessoa precisa para se tornar herdeira dessa promessa? Gálatas capítulo 3, verso 26, né, que eu li. Que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A fé em Cristo, irmãos, essa é a resposta. Mas eu creio em Cristo. Bom, o que é crer em Cristo? Você for para a Bíblia, é crer nas promessas que ele fez, é crer nos pedidos, é crer nas solicitações, é andar com Cristo, caminhar com ele, se relacionar com ele, ser discípulo dele. Não é só, eu acredito que tem Cristo, como se assim, eu acredito que tem um personagem lá que foi chamado de Cristo. Não, a fé em Cristo que nós pregamos é esse relacionamento. Então, de um lado está ele na aliança, de outro está nós obedecendo ele por amor. Porque ele nos amou primeiro. Primeiro, justificação, lembra? Nós somos justificados pela graça. É ele que vem, é ele que toma a iniciativa. Agora, uma vez que nós somos justificados, somos salvos por ele, o que ele espera? Ele tirou o povo hebreu lá, né, do Egito. O faraó tinha feito um decreto de morte que mataria todas as crianças ali. Algumas parteiras rejeitaram, mas depois foi uma lei obrigatória que mataria todas as crianças do sexo masculino, né? Uma nação sem homens seria uma nação condenada a acabar, a desaparecer. Né? E Deus depois, passa algum tempo, Deus liberta eles. E o Êxodo, capítulo 15, né, fala desse cântico de Moisés, retratando nesse cântico a libertação deles quando eles chegam no Mar Vermelho, o mar se abre e agora eles passam andando por esse mar. Vem ali as carruagens de Faraó, seu exército, e é submergido. E eles cantam isso. E nós vamos ter que cantar, porque a Apocalipse diz que nós vamos cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Um não substitui o outro. A outra pergunta é por que Paulo acabou com a distinção ou distinções de sexo, nacionalidade e estado social? Porque em Cristo nenhuma distinção importa. Somos comprados por seu sangue. Eu vejo, irmãos, cada coisa, né? Eu faço algumas críticas construtivas para as pessoas irem à Bíblia e estudar, mesmo estando aí dentro de qualquer uma denominação religiosa, seja qual for. Há um remanescente lá, há um povo lá. Mas esse povo pode permanecer todo o tempo lá, mesmo sabendo que essa igreja, na sua disciplina, na sua doutrina, nas suas atitudes, ela é uma igreja corrupta, por exemplo? Porque tem, né? Mas tem um povo fiel lá dentro. Ele pode permanecer lá? Não. Aí você vai olhar para o Apocalipse, né? E você vai perceber Deus falando, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Deus está falando, eu tenho povo dentro de todas essas religiões. Mas antes que caiam as pragas, ele fala, sai dela, povo meu. Para quê? Para não cair na sua cabeça tudo aquilo que vai cair na cabeça desses rebeldes aí, que fala, Senhor, 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 mas não me reconheceram, né? Eu tive lá, eu bati na porta, eu tentei e me rejeitaram. Então, para Cristo não há distinção entre a igreja A, B, C, D, negro, branco. Não, não. O que significa ser um em Cristo, então? Andar em unidade com Ele e com os fiéis, irmãos. Andar em unidade. Aquela história, né? Que Jesus vai repetir o que estava escrito lá em Deuteronômio, né? E lá em Levítico. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a você mesmo. Unidade. Nós estamos falando aqui de unidade. Um em Cristo é andar em unidade com Ele e com os fiéis. Eu acredito em Cristo. Bate na mulher. Eu acredito em Cristo. Trai o marido. Eu acredito em Cristo e sou uma pessoa mentirosa, corrupta. Enganando. Para você ser mentiroso, você está mentindo para alguém, né? Para você ser corrupta, você está enganando, sei lá, roubando, né, alguém. Sempre tem alguém do outro lado. Indo para o final, vamos ler aqui Romanos capítulo 4, 16 e 17. Vamos ver como que esses versos nos ajudam a entender Gálatas, que eu acabei de ler agora, 3, 26 a 29.
como é que Romanos clareia o que nós lemos em Gálatas? Porque quem escreve é o mesmo autor, inspirado pelo mesmo Espírito, né? O Espírito Santo. Ele diz, portanto, Romanos capítulo 4, 16, ele diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o que é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse, porque conhece o futuro, né? Então, a aliança, irmãos, ela precisa ser realizada com base na graça e na fé, já que fisicamente nem todos são descendentes de Abraão. Fisicamente, nem todos são descendentes de Abraão. Apesar que eu discordo um pouco, né, dessa colocação que fisicamente, né, nem todos são descendentes de Abraão. E eu fui pesquisar isso, né? Falei, mas por que os autores colocam? Se nós realmente, todos nós, né, somos da mesma descendência, né, do mesmo sangue, da mesma genética no princípio. Mas aí, achei algo muito interessante no meu estudo, que é daquela descendência, né, de Caim e depois de Sete. A descendência de Caim foi chamado filhos do homem, e a descendência de Sete, né? A geração escolhida por Deus desde lá do princípio. E depois eles vão ter ali, né, vai estudando, eles vão ter realmente um encontro, Deus não quer que eles tenham aquele relacionamento, mas é por isso aí. Por isso, né, que o autor ele coloca que nem todos são descendentes de Abraão, porque nem todos vêm dessa linhagem de Sete, alguns vêm dessa linhagem rebelde de Caim, tá? Agora, como filho de Abraão, Cristo se tornou em sentido especial herdeiro das promessas da aliança, né? Mediante o batismo, adquirimos parentesco com Cristo e por meio dele adquirimos o direito de participar das promessas feitas a Abraão. E aí alguém fala assim, uau, então eu preciso ser batizado como Jesus foi batizado por imersão para adquirir parentesco com Cristo e por meio de Cristo adquirir o direito de participar das promessas de Abraão? Sim, sem Cristo você não tem como participar das promessas feitas a Abraão. Há realmente aqueles que não têm condições de batizar nas águas, né? Como a história do ladrão lá na cruz, mas é exceção. Há aqueles que estão no meio da mata, são índios que não tiveram, por exemplo, nenhum contato ainda com o ser humano. Eles nunca ouviram a palavra de Deus como nós a conhecemos, nunca chegou lá para eles. E eles serão julgados? Sim, mas mediante o conhecimento que eles têm. Né? Deus ele é tão bom que ele sabe fazer essa distinção e você não consegue enganar a Deus. Muitos falam assim, então quer dizer que se eu não conhecer nada, eu vou ser julgado por aquele nada que eu conheço. É besteira, porque Deus sabe da possibilidade sua. Ele sabe da sua condição mental, ele sabe da tua condição de ter conhecimento da palavra de Deus e a rejeita. Aí é mais complicado ainda, ok? Portanto, tudo que Deus prometeu a Abraão, irmãos, se encontra em Cristo. Tá? Era aqui que eu queria chegar. Tudo que Deus prometeu a Abraão se encontra em Cristo. E as promessas se tornam nossas, não por motivo de nacionalidade, ou por etnia, ou sexo, mas pela graça que Deus nos concede pela fé. Amém? A dádiva a Abraão e sua descendência incluirá não simplesmente a região de Canaã, mas a terra toda. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, diz Paulo em Romanos 4,13. E a Bíblia claramente ensina que as promessas feitas a Abraão devem se cumprir por meio de Cristo. Os crentes tornam-se herdeiros de uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Ou seja, a terra livre da maldição do pecado é a nossa herança.
É a promessa feita a cada um de nós. Nós vamos receber a terra. De que forma? Nós vamos receber a terra livre da maldição do pecado. Aí você vai lá e vê, né? Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais morte. Ah? Diz o Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, página 170. Então essa promessa será cumprida literalmente quando? Quando os santos viverem na nova terra com Cristo para todo sempre. Daniel capítulo 7, verso 27. Essa é a promessa de Deus, feita a cada um de nós. E eu fecho com o Ellen White, Profetas e Reis, página 15, ela diz, falando sobre a vinda do Senhor e a esperança para os gentios e a casa de Israel. Vou pegar 3 pedacinhos aqui e dizer para você o seguinte. Está escrito aqui em Patriarcas e Profetas. Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. E aí, irmãos, por que eu estou colocando isso? Porque em época que a gente vê a política se dividindo entre direita, esquerda, país comunista, país socialista, país capitalista, eu vejo que alguns começam a ficar revoltosos. E revoltosos com toda a nação, às vezes nem sequer direciona ao líder daquela nação, mas não. Um exemplo, né? A China, né? Nesse momento de pandemia, o vírus ter nascido lá, né? As pessoas falam dos chineses de maneira generalizada, né? A Venezuela com esse problema todo que está passando ali, né? A gente tem que orar por aqueles irmãos, amá-los, abraçá-los. E parece que vai criando assim um distanciamento, né? E aí Deus ele não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o criador de toda a humanidade, seja ele chinês, brasileiro, italiano, né? Então, pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família. É o que eu estava falando para vocês, né? Porque eu não tinha entendido o que o autor colocou. Fui buscar mais iluminação divina. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família, irmãos. E todos são um pela redenção. Pronto. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno, que chega a todos os lugares. Esse amor, irmãos, tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos, colocando-os dentro dos limites do trono de Deus. O trono circuncidado pelo arco-íris da promessa. Em Cristo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres. Em Cristo, não há distinção. Todos somos iguais. Amém? Reflita muito sobre isso. Unidade com Cristo e com os outros. Unidade, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele tomou a iniciativa de nos resgatar. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Ok? E amar o próximo como Cristo. É olhar para as pessoas, mesmo em rebeldia, e perguntar o que Cristo faria. E fazer igual. E fazer igual. Eu estou enfrentando uma determinada situação. Como Cristo reagiria a essa situação? Essa deve ser a nossa atitude em unidade com Cristo. Por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, e Ele quer habitar em você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa cheia de Jesus. É uma pessoa cheia de Deus. Então, quando alguém fala que é cheia do Espírito Santo e rejeita o que o Espírito Santo escreveu, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e rejeita a lei de Deus que escreveu com o próprio Deus, desconfia dela. Desconfia dela. No mínimo, desconfie dela. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Deus. E Jesus ele vai falar: eu obedeci o meu Pai em tudo. Ok? Pense nisso. Um forte abraço, tá?
E amanhã tem mais. Amanhã nós vamos entrar na lição número 7. Essa lição é fantástica e aí você vai tirar muitas dúvidas dessa lição número 7, porque ela vai estar falando sobre a aliança no Sinai. Olha como já está a minha lição aqui, né? É bem riscada. Eu vou ter o privilégio, já está toda riscadinha, porque eu vou ter o privilégio de dividir essa lição com os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, sábado agora. E se der, eu quero filmar para postar no canal falando de Cristo na estrada. Por quê? Porque eu tô até com pena, né, dos professores, porque pensa que lição pesada. Essa vai ser a lição mais pesada. Eu não consigo terminar ela aqui quinta e sexta-feira. Não tem como terminar. E lá na igreja a gente tem meia hora para passar essa lição. É impossível. Meia hora, você não consegue falar nem sequer um tema aqui, por exemplo, nem sequer o tema de segunda-feira, falando sobre o padrão de salvação, ou o tema de terça-feira que fala da aliança do Sinai. Nesse tema de terça-feira, da aliança que Deus fez lá no Sinai, tem leituras aqui, irmãos. Você vai ter que ir na Bíblia pelo menos em 10 textos bíblicos. Impossível passar em meia hora. Então eu te dou um conselho. Assista o nosso programa aqui na página da Rádio WF aqui no Facebook. Assista para você tirar aí as suas dúvidas, se aprofundar um pouco mais. E no canal Falando de Cristo na Estrada. Por quê? Porque eu vou fazer quinta e sexta e provavelmente eu terei que continuar esse tema segunda e terça, porque o tema é extenso, mas é muito, mas muito gratificante. Você vai tirar as suas dúvidas. Eu já fiz essa introdução, já tem aqui no Falando de Cristo na Estrada e aqui também no Facebook eu já tenho esse tema aí, né? Eu já passei para vocês, eu já dei uma adiantada, tá? Mas é diferente do que nós vamos ver aqui, porque lá são outros temas, outros textos que eu usei para clarear aí, perguntando para Moisés, eu já conversei com Abraão, Moisés, já conversei com Davi, agora com você. Eles viveram na antiga aliança e eles me responderam que foram salvos pela graça. E depois, Gênesis capítulo 15, verso 6, né? E creu Abraão naquela promessa que ele seria pai de uma grande nação, né? E seria tão grande que ele não iria conseguir contar, como não consegue contar as estrelas do céu. E ele creu, e por ele crer nessa promessa de Deus, foi imputado isso como justiça a ele, né? E aí eu falei, bom, Davi também responde no Salmo 32, né, que ele está feliz, porque ele encontrou graça, ele recebeu a salvação, mas ele passou um ano relutando para pedir perdão pelo pecado que ele havia cometido de adultério e de assassinato. Um ano ele ficou doente. Deus mandou o profeta falar com ele depois de um ano. E aí ele retrata no Salmo 32, Salmo 51. E aí ele é salvo pela graça, porque ele não merecia. Ele tinha pecado, ele tinha errado. E depois ele tenta corrigir, mas tenta corrigir de maneira humana, carnal. E Deus quer o amor de todo o coração. E aí, fala comigo. E aí Moisés vai falar que, né, tanto ele como o povo daquela época encontrou a salvação através da graça. Primeiro foi a iniciativa de Deus de anular, né, ou de interceder diante daquele decreto de morte do faraó, de tirar eles da mão do faraó, mostrar o poder dele através das pragas contra faraó, abrir o mar vermelho, cuidar deles ali no êxodo, né, durante aqueles 40 anos. Então Deus ali presente na vida deles, né? E lá com Abraão, o resultado é Gênesis 26, né? Depois que Abraão crê, ele é justificado pela fé, depois ele obedece a Deus. Todos os estatutos, todas as leis, todos os mandamentos de Deus, de todo o coração. E quando nós vamos ver aqui a aliança no Monte Sinai, irmãos, a aliança sinaítica também é a mesma coisa. Primeiro Deus, né? Aí vem falando que Deus livra, e lá no Monte Sinai é que então Deus agora vai passar para eles algumas instruções. E eles falam, não, fica tranquilo, nós vamos fazer tudo conforme o Senhor mandou. E não fizeram, né? Não fizeram, claro que não fizeram. Nós vemos aqui Jeremias retratando, não, eles não fizeram. Mas e aí, por eles não fazerem, você também não vai fazer? Legal, olha a consequência. Olha a consequência do sofrimento de Israel. Você não precisa sofrer, tá? Você é príncipe, você é princesa. Sacerdócio real. Nação santa. Você é filho e filha do Criador do universo. Filho e filha desse rei maravilhoso. Amém? Então não precisa sofrer, tá? Obrigado, Bruno, que Deus te abençoe. Bruno Gonçalves, muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram. Irmã Angelina Maria,
Pode assistir depois, Angelina. Fica gravado aí. Dirlene, um abraço pra você. Beatriz, muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Bom, dá tempo. Compartilha aí, né? Aqui no Facebook, você aí no canal Falando de Cristo na Estrada. Meus irmãos, vocês estão me ouvindo aqui, tá? No Facebook. Convocar vocês para ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Falando de Cristo na Estrada, né? Tá aí, ó, o símbolozinho aqui, tá? Falando de Cristo na Estrada, siga lá, já tem vídeo novo, assiste um pedacinho do vídeo, assista tudo, né? Dá o seu like lá, faça o seu comentário, a gente precisa fazer esse canal crescer. Aí é uma ferramenta para a pregação do Evangelho, amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, mais uma vez, agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender mais de Ti, dessa aliança maravilhosa, dessa promessa que o Senhor tem feito para nós em todos os tempos. E muito obrigado, meu Pai, por nos conceder o lugar especial de sermos chamados Seus filhos. Nós somos remanescentes, aqueles que guardam os Seus mandamentos e têm a fé em Jesus, por amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até amanhã.